Olá, irmãos. Mais uma vez, vamos repartir uma pequena partícula da Palavra de Deus. Começamos com o texto do primeiro vídeo, 1 Timóteo 3,15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Irmãos, eu estou repetindo aí esse versículo desde os primeiros vídeos, como eu já falei. Por quê? Para que nós não deixemos coisas tão preciosas da palavra de Deus passarem desapercebidas. Fico pensando, será que entendemos o que nós lemos? Se nós entendemos, irmãos, o que lemos, por que a igreja, neste versículo, é colocada como coluna e fundamento da verdade? E vemos e ouvimos coisas tão distantes dessa verdade, dessa realidade bíblica. Coisas que são colocadas pelo homem, coisas que são colocadas por uma liderança desviada dos princípios bíblicos. Eu, quando estou ministrando, quando estou pregando ou fazendo um estudo, irmãos, eu tenho de costume ter o exemplo de Paulo. Paulo, em Filipenses 3:1, ele vai nos falar o seguinte: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas que para mim não são cansativas, mas para vocês é de grande segurança. Quer dizer, ele insistia em pregar as mesmas coisas. Nas suas epístolas, nós parecemos que lemos sempre as mesmas coisas, as mesmas exortações, mas ele tinha isso como garantia. O salmista, no Salmo 119:11, ele nos diz: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. O guardar aqui, ela está sempre comigo, abrindo o meu caminho, dando entendimento, dando sabedoria para mim entrar e para sair. Em Filipenses, como em Timóteo, Paulo está combatendo homens com falsos ensinos também, irmãos. Voltamos ao assunto da igreja. A igreja de Jesus Cristo foi fundada no dia de Pentecostes. Atos 2:1 nos diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Essa igreja começou a crescer no primeiro discurso de Pedro. Primeiro se converteram 3.000 almas e logo em seguida passaram a ser um grupo de 5.000. As coisas lá em Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, estavam tão agradáveis aos olhos de Deus que o próprio Deus acrescentava os que iam ser salvos. Ele não ia acrescentando pessoas à igreja, ele ia acrescentando aqueles que iam fazer parte do seu reino. Observe o que Atos 2:47 nos diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que haviam de ser salvos. Todos os dias Deus levava pessoas lá para aceitarem a Jesus como único e suficiente Salvador. E hoje, como funciona? Luzes, shows, marketing, testemunhos mentirosos, unção disso, unção daquilo. A igreja, irmãos, precisa voltar para a verdade. A palavra é a verdade. Segundo Coríntios 13:8, nós vamos entender isso, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele que não está em Cristo, ele não vive essa verdade. Os que são de Cristo conhecem a verdade. Falo, os que são, porque tem os que estão no meio da igreja e não fazem parte do corpo de Cristo.
a igreja ela é tanto local quanto universal. Quando falamos da igreja universal, abri um parênteses, que a palavra católico, quer dizer universal. Quando falamos da igreja universal, não falamos, irmãos, de uma denominação, mas da igreja de Jesus Cristo comprada pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Observe Apocalipse falando desta igreja. Apocalipse 5:9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. É um privilégio, irmãos, ser resgatado do mundo do pecado por Deus por um preço tão alto. Hoje, quando falamos Jesus verteu seu sangue na cruz do Calvário para resgatar a muitos, parece que não tem importância, irmãos. Mas isso é de grande importância. Temos que dar valor a esse chamado de Deus para a salvação. A Igreja Universal é constituída de todos os salvos em todas as épocas, passado, presente e futuro. Os santos do Antigo Testamento, os fiéis de hoje e os que hão de ser. Esses, fazem parte da Igreja Universal. A primeira igreja local foi a do dia de Pentecostes em Jerusalém, com seus 120 membros, todos selados pelo Espírito Santo naquela ocasião. Essa igreja foi tanto local quanto universal, porque só existia ela naquela época. Mais tarde, em Atos, lemos que surgiram outras igrejas. A igreja local, irmãos, é a igreja do nosso tempo, é a que nós congregamos. Essa igreja local é tanto visível quanto invisível. Observe, é tanto visível quanto invisível. Visível é aquilo que nós vemos aos olhos nus. Já o invisível, só o Senhor conhece. É o Senhor que conhece cada coração, cada mente, cada ação. A igreja invisível é composta de pessoas salvas. A igreja... me desculpe, irmãos. A igreja visível é composta de pessoas salvas e pessoas não salvas. Os não salvos são aqueles que estão na igreja por estar, não levam a palavra de Deus a sério. Observe o que Paulo diz no livro de Gálatas. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Fazendo coro a esta palavra, temos Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês testemunho concernente às igrejas. O próprio Jesus, irmãos, ele dá testemunho às igrejas, irmãos, que esse tipo de comportamento, esse tipo de obra, essa carnalidade que persiste estar nas pessoas, não são condizentes àqueles que vão herdar o reino dos céus. Já o invisível, a igreja invisível, me desculpem, são aqueles que realmente estão dispostos a renunciar o seu eu com os seus desejos.
2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. O que passou na vida do crente, irmãos? A inveja, os ciúmes. O que é novo? A paz, a harmonia, o desejo de agradar a Cristo. Quem está em Cristo pela fé, vive segundo a vontade dele, fugindo das coisas que impedem nossa comunhão com Cristo. O Senhor Jesus nos conta uma parábola em Mateus 25:1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Mateus 22:14. Pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus 13:24, Jesus conta uma parábola. Vou ler 3 versículos desse capítulo e vou enumerá-los, porque vou pular. 13:24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. O 26 agora. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. O 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Continuando o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11:19, ele vai nos dizer o seguinte: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Heresias aqui são falsos ensinos, são coisas que não dizem com a realidade da palavra. Tudo aquilo que é além da palavra, que nós temos visto nos nossos dias. Irmãos, o que aprendemos hoje? A igreja local, militante, é aquela que trabalha para Cristo. Ela defende o Evangelho. É aquela que se esforça para agradar a Cristo. Mas nesta igreja, nós estamos como as virgens loucas ou como as prudentes? Isto é para pensar, irmãos. Fazemos parte dos chamados ou dos escolhidos? Somos o joio ou fazemos parte do trigo? Somos dados a heresias ou fazemos parte dos sinceros e lutamos pela verdade do Evangelho? Fazemos parte da igreja visível ou a invisível triunfante? Nós estamos na igreja não para passarmos o tempo ouvindo músicas e pregações sem nexo. Não. Estamos na igreja para ouvirmos a palavra de Deus e sermos purificados por ela, esperando a promessa de Jesus Cristo de nos levar para o céu. João 14:2. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito.